que é um livro de escritores, né? A gente falou ontem aqui do John Fante, mas é um outro escritor dessa geração que ele publica também. É um outro John. Não é o Fante, não. Depois eu lembro. John Ashbery. Ele publica um livro desse cara também, que é um cara muito importante, né, nesse período, principalmente para o Silviano Santiago, que conviveu com ele. Bom, mudemos agora. Bom, aqui, né, as imagens são as cartas deles, que eles trocam, que eu mandei para vocês. Olha o que ele fala no começo. Fico adiando e adiando para lhe escrever, pensando assim, para ele não pode ser qualquer carta. Tenho coisas importantes para dizer. E assim passa o tempo. Mas não é só por isso. Quase nem durmo de tanta coisa para fazer. O Augusto me escreveu, já é outubro já, né? O Augusto me escreveu e estou também respondendo a ele. Durante o mês de setembro todo, fiz novas maquetes e um plano para publicar os projetos. Plantas, unfolding, né, de uma estrutura de 2 capas como um disco, fotos, textos, etc. Aí começa um embrião de uma publicação dele em Nova York. A primeira ideia dele era publicar algo relacionado a esse projeto que ele bola para o Central Park. O nome desse projeto é Subterranean Tropicalia Project. É o nome desse projeto que ele tenta fazer, desse labirinto que ele tenta fazer. E ele acaba criando uma publicação que viria junto a isso, que não acontece, obviamente. Ele guarda, né, tem lá nos arquivos a boneca dessa publicação, que ele não faz, tá? Mas fica ali um primeiro embrião para o livro dele. Ficou muito bonito, faço referências poéticas, quoting você, Augusto, Pound e Fenolosa, etc. As fotos das maquetes estão lindas. O que acontece é que propus a Guggenheim publicar a coisa, mas não publicam nada. Podem ajudar na subvenção quando eu tiver um editor. Aliás, antes que me esqueça, parabéns pela bolsa, porque o Haroldo de Campos ganha a bolsa da Guggenheim também naquela época, né? Mas ele fala do Antônio Dias, tal, Henrique Amaral. Tudo ele fez datilografando. Datilografando. Não, computador o cara não ia... Pô, computador o cara não é do... Sei lá, que ele vivia no computador. Né? As pessoas diziam que quando ele saía de casa, ele pregava na porta vários papéis, ele escrevia papéis para as pessoas e colava na porta. Para você chegar na porta, porque naquela época não tinha celular, ninguém ia direto na tua casa, né? Chegava na porta e tinha lá textos, né, para as pessoas na porta, assim. Falava, você fui não sei aonde, você pode entrar, faz não sei o que lá, você não sei o que lá. A Lígia Pávio que fala isso, que ele colava na porta, vários textos. Tem uma foto também impressionante de uma pia na casa dele, e em cima da pia, quantidade de papel colado na parede, bilhetinhos, devia ser anotações que ele fazia e colava, fazia e colava. Fazia. Hoje em dia tem muita gente que faz isso também com post-it, né? Ele é o cara antes do post-it, antes de tudo isso, né? Não dava, né? Não dava conta, né? Tu vê que ele fala que ele está escrevendo essa carta, ao mesmo tempo ele está escrevendo uma carta para o Augusto de Campos. E o conteúdo da carta não difere muito. Olha o trabalho que esse cidadão tinha. Em vez de ele mandar uma carta para o Haroldo e falar, dá para o Augusto ler essa carta, né? Não, ele tinha que... Aí só mais uma coisa aqui. Desculpa. Olha... A entrevista, segundo me parece, está com o Maciel, que quer publicá-la na Flor do Mal, revista nova que está fazendo. Mas o destino da garrafa ao mar, ele está respondendo aquela carta do Haroldo, né? Me agrada também com a predição de Vinhedo. Quem sabe poderei fazer um livro e incluí-la nele. Quem sabe poderei fazer um livro e incluí-la nele. Estou fazendo uma série de textos que pretendo publicar. São textos-montagem relativos a problemas surgidos nesses anos na minha obra. Não são discursivamente teóricos, mas como que justaposições de quotation, de citações minhas e de outros. Procuro recolocar os problemas que me perseguiram todos esses anos. Relação espectador-participador-obra, dissolução do conceito formal de obra, a tomada de posição do artista como propositor de práticas, auto-performer versus performances, que ele tinha uma implicância, né, com a questão da performance. Né? Ele não conheceu a Marina Abramovic. Não conheceu a Marina Abramovic. Talvez se conhecesse, tivesse gostado. Mas ele achava que era uma certa espetacularização do artista a questão da performance. Né? Isso por um cara que tinha passado por uma escola de samba. Então, na cabeça dele, uma performance de um artista era muito menor do que, né, uma massa de pessoas num desfile de escola de samba, etc. e tal. Né? Mas depois ele vai fazer performance também.
Isso me surgiu como uma necessidade urgente, pois sinto que tudo que procurei fazer ficou numa zona perigosa de dissolução. Olha ele cioso do que estava acontecendo com o trabalho dele. Aquilo exatamente que a gente falou ontem no final. Uma certa perda de controle da obra, né? E uma tentativa de revisão crítica dessa obra, de um certo balanço em texto, e não na continuidade dessa obra enquanto trabalho plástico, vamos dizer assim, né? Entre o contexto brasileiro e internacional, sem estar firmemente plantado nem em um, nem no outro. Se bem que aqui haja mais possibilidade em as ideias serem abordadas com maior ênfase. No Brasil, onde militei mais, ficaram jogadas no nada, com as exceções que você já sabe, poucas e quase nenhuma. Mesmo pessoas que me conhecem, que me promovem, estão muito por fora. Queriam propor-me exposições dos bólides penetráveis como se fossem peças destacáveis dos contextos ambientais para os quais foram criados. Pensem nas exposições do Hélio hoje, hein? O que ele está falando ali? Como se fosse um leilão da Metro Goldwyn Mayer, só que sem o caráter pop kitsch do mesmo. Resolvi vender então para o Ralph Camargo uma quantidade enorme de desenhos que fiz em 57 e 58. Secos, meta-esquemas espaciais e tal. Esses sim têm alguma razão de serem expostos, já que foram criados para isso e estão inéditos. Outra coisa que fiz foi um projeto espacial para ser executado na Praça da República em São Paulo. Quero ver se o Ralph vai ter culhão para fazê-lo. Não teve. Né? Ralph Camargo, vocês sabem, está aí até hoje, né? Um galerista e tal. Que o Hélio brigou insanamente com ele. Quero ver se não suporto cop-out geral, principalmente de princípios estéticos ou fenomenais que se vêm ocorrendo nas artes plásticas no Brasil. Conformismo, burrice, tentativa de ajustamento à mediocridade geral que impera no país. Nada tenho com esses artistas. Nunca andei pelos salões paquerando burgueses que quisessem comprar coisas minhas, porque, na verdade, elas não foram feitas para isso. Consumismo cultural, como diz o Décio em Marco Zero de Andrade. Pois tudo é o mesmo até hoje. Quem sabe, pior. Aí ele retoma. Né? Gostei muito do fragmento das galáxias de Manhattan que você me enviou. Cada vez mais descubro coisa nele. Comprei um livro de poemas do Wozniacki. São lindíssimos. Ele cita o poema, no do Aeroporto Fantástico, já que você fala do verde, verderoso, a liberdade, blá. Então é interessante que nessa carta ele acaba num trechinho, dando um panorama desse impasse que ele vivia. Não estou nem lá nem cá, não faço obra para vender, não quero expor, eu vou escrever sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou pensando. Um lugar realmente de impasse que a gente está vivendo. Aí continua a carta, né? Aí a última resposta nessa troca de cartas de 71, a carta de dezembro já. Hélio amigo, posso ler também? Hélio amigo, foi uma beleza sua carta de outubro, que só agora em dezembro respondo, pois só agora me livro do entulho do cotidiano e das coisas a fazer que vivem desabando sobre mim. Gostei imenso do seu cenário de luz cortante e pedras... Bom, aí, parênteses. Na carta anterior, eu passei batido, o Hélio fala que o Hélio Tape podia ser publicado na Flor do Mal. Vocês sabem o que é a Flor do Mal? A Flor do Mal foi um jornal que o Luiz Carlos Maciel, Torquato Mendonça, Tite de Lemos e Rogério Duarte planejaram no Rio. Tá? Eles conseguiram, por um braço do Pasquim, produzir esse jornal, que teve apenas 2 edições. Tá? Na primeira edição, o Hélio publica o texto que ele escreve sobre o show que o Gilberto Gil faz em Nova York nessa época. O Gil tinha lançado aquele disco que ele canta todo em inglês em Londres, e ele vai para Nova York fazer um show, um lugar super pequeno, né? O Gil não era ninguém em Nova York nessa época. E o Hélio faz, né, a gente chamaria de cenário, mas o Hélio não falava cenário. O Hélio faz a ambientação do show, e realmente as fotos mostram, é lindo, né? O Hélio faz um chão de brita, com uma espécie de uma caixa de areia com brita, e ele divide, né, as luzes por regiões de cor, né, com certas telas, tá? Uma coisa muito bonita que o Hélio fez. E o Gil faz esse show e fica hospedado na casa do Hélio durante uma semana e tal, né? Depois o Hélio reclama que o Guilherme Araújo tinha prometido a capa do disco do Gil de 72. O Hélio faz a capa, manda e nunca tem uma resposta. Fica pé da vida. Né? A capa que veio a ser o Expresso 2222. Né? Porque o Hélio faz a capa do Legal. Vocês sabem disso? Que é o disco da Gal Costa, chamado Legal, de 71. Que é a capa do Hélio. Que a foto é a Gal Costa aqui. Né? E o cabelo dela é uma série de pequenos fotogramas negativos, assim, né?
E aí quando você abre o disco, é a Gal Costa e o cabelo dela faz assim, e cada cabelo dela é formado por várias pequenas fotos. A capa é do Hélio Oiticica, né? Bom, ele continua ali falando, né, aí ele fala, o Gil, ele consegue publicar o Heliotape com o Haroldo de Campos no segundo número da Flor do Mal. Novamente, um desses jornais que eu, por acaso, tenho a Flor do Mal número 1, porque, como eu disse para você, eu sou um maluco que fica atrás das coisas e comprei. Mas a 2 eu nunca achei na minha vida, né? Aí ele fala do cenário, né? Luz cortante, pedra e cor, como você descreveu na carta para o Gil. O verso de Sousandras na memória. Gil engendra em Gil Rochinol. Você falou que ficou ouvindo hoje o Araçá Azul. O Caetano faz uma música só com esse verso do Sousandras, né? Gil engendra em Gil Rochinol. Tum, tum, tum. Que é incrível isso, né? O cara tem um verso sobre o Gil. Essa história deles com o Rochinol é louco, né? Porque o Sousandras escreve isso, o Caetano faz essa música, depois o Gil grava, né, o Rochinol, que é uma música do Jorge Maltner, sobre um Rochinol. Né? Coisas da vida. Depois vi a reprodução em cores na manchete, espetacular. Acho que Nova York, New York, né, vai ser um passo decisivo para o Gil e o Caetano. O Caetano nem pintou lá nessa época. Agora mesmo ontem esteve aqui o Péricles, Cavalcante, me dizendo que em abril Caê deve estar na Babilônia. Não foi. Eu também creio que na mesma época tive que alterar um pouco meus planos, pois o Jacobson, Roman Jacobson, o grande semiólogo, um brother do Haroldo, né? Jacobson me escreveu que só em abril estará em Cambridge, Massachusetts. Assim, creio que me mando para New York em fins de março, passando antes pela Europa para contatos e troca de informações. Aguardo tua expo no Ralph Camargo e fico desde logo satisfeitíssimo pelo meta-esquema espacial que você me promete. Gosto muito também dessa fase, das várias fases anteriores de sua pintura, de que vi coisas, por exemplo, na casa do Mário Schoenberg há tempos. Mário Schoenberg é outro cara muito importante para essa geração, né? Que o Hélio também fala bastante numa época. Físico que é um físico que escrevia sobre arte, escreveu a orelha do Panamérica, né? O Panamérica é apresentado pelo Mário Schoenberg, o livro do Zé Gripino de Paula. Né? Também. O Gershman não me deu ainda a lista de livros e textos nossos que você quer. Mande uma cópia para mim, que lhe arranjo tudo que tiver em duplicata. Logo mais deve sair uma nova edição do Panorama do Finnegan's Wake, que lhe mando via aérea assim que publicada. É uma nova edição muito ampliada, com várias traduções novas. Andou aparecendo aqui a Flor do Mal, onde os heliotapes tiveram, afinal, vez e voz. Ótimo, gostei muito de nosso papo não ter ficado na garrafa ao mar. Parece que muita gente andou lendo e gostando. Houve, é claro, na publicação do jornal, um certo caos de revisão. O primeiro texto que ele publica nessa Flor do Mal, sobre o show do Gil, é um texto com fonte preta num fundo cinza, tá? Você não consegue ler o texto. Então, vocês imaginam o que foi a publicação de uma entrevista dele sem revisão, tá? Eles falam de vários nomes internacionais e os caras mandaram ver sem revisão. É claro, na publicação de jornal, você acaba de avisar um certo copydesk do acaso, mas não prejudicou. Deu até uma graça nova, uma leia nova, uma graça nova, uma garça nova, uma conversa galáxia mesmo, como a poeira dos anéis de Saturno. E o acaso dentro dela, solto nela, no redemoinho, diria o Rosa. Ano que vem vou publicar um livro meu, antologia de tudo que fiz até agora, nestes 20 anos. Também impressionante a produtividade do Haroldo, né, cara? Terminando com fragmentos das galáxias, e já achei um nome de que gosto muito, tirado, veja você, de um sermão barroco do incrível e labiríntico Padre Vieira, Xadrez de Estrelas. Ele realmente publica esse livro, né? Um dos alunos do Augusto andou fazendo, com a ajuda dele, a versão, parece que integral ou quase, do episódio do Inferno de Wall Street Sousandradino. Depois informo melhor, pois o Augusto estará de volta antes do Natal. Vou pedir ao Ralph Niebuhr, meu aluno de Austin, que mande a você a versão definitiva do Miramar Seaborn. Os alunos deles ficavam fazendo traduções de Oswald de Andrade, de Sousandras, né? Seaborn é muito bom, né, o nome para o Miramar. Que acaba de ser mimeografada para circular entre os oswaldianos. E por aqui já saiu Serafim com meu prefácio. Isso que a gente também não falou naquela época que eu citei o Oswald de Andrade, que também os responsáveis pela volta da circulação da obra de Oswald de Andrade no meio intelectual brasileiro foram os irmãos Campos, com a famosa reedição da Civilização Brasileira da obra completa, que eles fizeram a introdução de quase todos os livros daquela reedição. Então, né, como é que eu posso falar isso? É uma amarração que existe aí entre os irmãos Campos, o tropicalismo, a partir de textos, a partir de leituras
E depois, posteriormente, né, com todas esses desdobramentos para Eliot Sica muito importantes. O Eliot Sica ele era um pregador, né? Ele era um pastor dessas coisas. Quando ele mandava uma carta para o Torquato Neto, ele falava, você tem que ler o livro tal. Mandava uma carta para o Raimundo Collar, falava, você já leu, não sei o que lá, você tem que ler. Ele obrigava as pessoas a ler, porque ele queria conversar com as pessoas sobre as leituras que ele estava fazendo, né? É nessa situação que aparece, aqui são outras cartas, né? A última carta que ele manda de volta dessa, não vou ler, porque essa é muito grande. Ah, não, essa aqui é só interessante, que os livros que ele pede. Genial título, escolhido seu xadrez de estrelas, vai pensar no mesmo das galáxias, tá. Sei que você pode ter overweight, quando vier não quero que traga mais peso para mim, faça como for melhor. Vai aqui, portanto, que me ocorre. O balanço da bossa, eu tinha o de Torquato. Ele tinha roubado do Torquato. Eu tinha o de Torquato roubado, mas ele pediu de volta. 2. Seus livros que nunca cheguei a ter, Metalinguagem e A Arte no Horizonte do Provável, que li muito em Londres, Shakespeare. Roubaram exemplares da invenção e só fiquei com o número 4. Essa informação é legal por quê? Porque nesse período que eles estavam afastados, o Hélio estava lendo eles. O Hélio não fez uma ruptura de negação da obra deles, né? Ele era um garoto, não foi por o Hélio que rompeu, né? Mas ele continuou lendo. Só fiquei com o número 4, portanto, que estiverem available todos. Malarmagem, texto de Augusto sobre Lupicínio, aquele publicado no Correio Estadão. Eu já tenho do Kilker, o Marco Zero, o Exercício Fino de Décio, como é que é Acho que é Equivocábulo e Colido ao Escapo, né? Colido ao Escapo está republicado. Augusto, dessas edições novas, tá. É interessante isso, né? Os livros que ele vai pedindo para eles. Aqui são só aquele negócio que eu falei para vocês de como ele estava pensando literatura, e aí entra um pouco já a relação dele com Silviano Santiago. Ele pegando só esse verso Nous avons foi au poison, né? Nós temos fé no veneno. Se alguém é mais específico de francês do que eu, me corrija, mas acho que é isso, né? E o Silviano Santiago... Hã? Não. Poison é veneno, né? Mas não é... Não. A tradução que eles trabalhavam era essa, né? Como eu falei para vocês ontem, ele conheceu o Silviano Santiago rapidamente em 70, e quando ele vai morar em 71, o Silviano Santiago, e de novo, né, como é que as coisas vão se amarrando? Que era poeta, que publicou o primeiro poema dele na revista Invenção dos Poetas Concretos. Depois ele escreve um livro, nessa época, chamado Salto, um livro de poemas também que raramente as pessoas falam, ele mesmo nem fala mais, um livro de poemas concretos dele, tá? E um livro dedicado em boa parte ao quê? A Manhattan, a falar sobre Manhattan. O Hélio fica amigo do Silviano, ele está dando aula em Buffalo, né, uma universidade a 100 e poucos quilômetros de Nova York. Um trabalho que ele faz lá bem interessante, que ele leva o Glauber Rocha para lá, ele leva o Hélio para lá para mostrar as coisas e tal. E o Hélio acaba se aproximando dele. E é o Silviano Santiago que traz uma nova carga de leitura para o Hélio, né? A nova carga de leitura que ele traz para o Hélio já eram os chamados pós-estruturalistas. Silviano Santiago já estava lendo Derrida, já estava lendo o novo Nietzsche a partir de Deleuze e de Derrida. E ele leva isso para o Hélio. O Hélio começa a ler esses autores já nessa época, tá? Muito pouco, mas já começa a ter um contato com essa literatura, principalmente com essa revisão do Nietzsche a partir dos pós-estruturalistas, né? Um outro Nietzsche que aparece, não mais aquele Nietzsche engessado que ficou durante muito tempo do século XX sendo lido. E o Hélio também, através do Silviano Santiago, tem um contato com, como eu falei ontem também, os Cocaine Papers, né, os escritos sobre a cocaína, do Freud, que para ele viram um hit na cabeça dele, aquele livro. E outros autores, né? O Hélio começa a ler por causa do Silviano. Não, quando eu digo por causa do Silviano, é por uma relação de troca, que a gente percebe que ele é ativado a partir da presença do Silviano, que era, né, um intelectual como Haroldo, mas estava ali muito mais próximo, era muito mais perto de idade do Hélio do que o Haroldo, né? A relação do Hélio, como vocês veem em cartas, é um pouco de reverência com o Haroldo, que o Silviano não era. E o Silviano eles começam a discutir Susan Sontag, que a gente tem que pensar isso. Nessa época, a Susan Sontag era a intelectual de Nova York. Ali na cara deles, escrevendo nas revistas de Nova York, nos jornais. E o Hélio leu Against Interpretation, Contra a Interpretação, um livro importante para o Hélio.
também, né? O Hélio volta a ler esses escritores americanos, né, do limite da linguagem, principalmente Gertrude Stein. Gertrude Stein é uma escritora que o Hélio vai ler, traduzir e citar permanentemente a partir dos anos 70 na obra dele. Tá? Ele adorava um trecho do Everybody's Autobiography, que ela fala que demorava assim, muito tempo para virar um gênio, você tinha que ficar muito tempo sem fazer nada. Ele amava, imagina, né? Ele ficava em Nova York sem fazer nada, ele amava essa frase da Gertrude Stein e usava em cartas, né? Assim como ele se apropriava de frases do Artaud também. Não fazia nada fazendo tudo, né? Era uma resposta dele à cobrança das pessoas de que ele estava fazendo nada, porque ele não tinha obra, porque ele não apresentava trabalho. Né? E a gente viu naquela carta o porquê dele não estar fazendo obra. Falou, não tem como trabalhar nesse universo que está se constituindo, né? De mercado, de ficar ali, né? na relação de venda. Né? Ele não era um cara da venda, ele não, apesar de saber vender o peixe muito bem, ele não era um cara que pensava a obra dele como algo para ser vendido, porque, novamente, né, um cara que guardou tudo, como ele fala na carta, há um sentido orgânico, há uma cadeia de sentidos na obra dele. Olha o que ele diz ali. Não tem por que eu exibir um bólide fora do ambiente que o bólide foi pensado. Não tem por que eu exibir um parangolé fora da estrutura, da lógica, digamos assim, que eu bolei o parangolé. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque a exposição que ele faz em Londres, em 69, na Whitechapel Gallery, chamada Éden, é uma exposição de tudo isso está junto. E ali ele contempla esse conjunto e fala, é isso. O que eu fiz até hoje, fora as pinturas, que ele fala, pintura eu vendo, porque a pintura eu fiz para expor. Isso não. Isso é um ambiente que tem que agora andar para sempre junto, digamos assim, né? Obviamente que, se ele tivesse ficado vivo durante mais tempo, isso teria se desmontado, de certa forma, né? Essas suposições sobre o Hélio são muito complexas. Mas essa frase do Rimbaud é uma frase que ele e o Silviano compartilhavam bastante. Tá? O Silviano tem um texto sobre a Chico chamado Fé no Veneno, por causa dessa frase, que era uma frase que ele dizia que o Hélio adorava. Tá? E isso aí a gente tem que lembrar que o Silviano, nessa época, estava estudando um texto de Derrida famoso, né, que é chamado A Farmácia de Platão, que é onde ele fala justamente da relação do farmacon. Eu não sou nem entendido nisso, não, tá? Mas sei um pouquinho, né? Dessa relação do farmacon, que é o veneno e o remédio, são a mesma coisa. A diferença é só da dose. Exatamente, a diferença é só da dose. Então o Hélio ficava fascinado com essa questão, principalmente pela relação dele com a droga. O que é o veneno? Tenho fé no veneno nesse sentido, né? Aí é uma sequência que o Hélio faz, onde ele tira pequenas frases de grandes nomes da literatura mundial. Essa é do Mick Jagger e do Keith Richards, né? Que era uma música que ele amava, Sympathy for the Devil. Ele também, eu não falei isso para vocês ontem, quando eu falei da relação do Hélio com a cocaína, o Hélio só chamava a cocaína de prima. Todas as cartas, todas as comunicações, tudo que ele falava da prima. Primeiro que era um código para não dar bandeira, e por que prima? Porque na música Sister Morphine dos Stones, né, tem um verso que ele fala, oh, sweet cousin cocaine. Os Rolling Stones chamam a cocaína de prima. E o Hélio pega isso e passa a usar como nome para falar da cocaína. Aí ele cita aí Você vê só como é que é a estrutura que ele escreve. Em cada ponta, né, uma em português e outra em inglês. É isso que eu sempre fico lendo vocês pensando, que leitor é esse do Hélio? É um leitor por que tem que ser bilíngue, a mesma folha? Exceto 2 não traduzido língua inglês origem, except... Pum. Porque coexiste nessa doutorado, uma coisa de amanuense, né? A gente estava falando, uma coisa de arquivista. Sim, total. 100%. 100%. E aí já é o Sartre, que ele também adorava, né? O livro do Sartre, que é um tijolo sobre Saint-Genès. Aí tu vê a coisa do arquivista. English version accepted from Plum, tudo detalhado, a página que ele está citando. E ele vai e traduz, né? Esses textos eles não chegaram a ser publicados, Nada. Zero. tudo inédito. Impressionante. Esses que eu estou mostrando para vocês, sim. Alguns textos que ele fez em Nova York, ele publicou em alguns veículos. A gente vai ver um aqui no final. Alguns veículos da imprensa alternativa da época. Alguns ele publicou. Esse lá grande grosso foi uma questão Muito lindo. Ele estava fazendo uma antologia, porque se é certo 1, 2, 3, Uhum. o escritor, leitor, é também um antologista.
Também. Não, ele tá montando, né, o seu, vamos usar a expressão dos concretos, seu paidema pessoal. E quantos excertos tem? São só esses. Ah, só Batidos à máquina. Não, batidos à máquina, só esse. No caderno dele tem muitos. Mas assim, organizadinho à máquina, são só esses. Tá? Aí aqui também eu só peguei uma citação, né, uma anotação dele sobre o Arthur, porque era um cara ele ficou muito fascinado pelo Arthur durante um tempo também, porque ele vai descobrindo esses autores radicais, vamos chamar assim. Tinha uma grafomania. Mas o Arthur era mais, né, Mas também era um criador de linguagem, um criador de palavras, um criador de espacialidades textuais, etc e tal. E era um cara que batia muito forte, principalmente esse último Arthur, né, que é o Arthur já internado, né, que tem essa contradição também, né? A maior produção escrita do Arthur é quando ele está internado já nos 2 hospícios por ele passa, né, na França. Primeiro na Inglaterra, depois na Irlanda, depois na França. E ele escreve bastante, o Hélio cita o Arthur toda hora, o Hélio adorava uma frase do Arthur, né, esses pequenos orgasmos de classe média, ele também se apropriava dessa frase do Arthur, tirava de contexto para usar como se fosse algo que ele está falando. Aí tá vendo, ó, aqui é o manuscrito do que ele tira do livro em inglês e aqui ele traduz. Mas ele traduz o Arthur do inglês? Esquisito. Porque era a antologia que ele teve na mão, né? E o Arthur também teve essa viagem psicodélica, né? Pro México também. Foi. E aí, maneiro, aí, criando mais maluquice nesse ciclo, quem escreve o livro chamado Viagem ao México, sobre esse momento do Arthur? Silviano Santiago. Silviano Santiago tem um livro chamado Viagem ao México, que é a viagem do Arthur para o México. Essa viagem que, quando o Arthur volta, ele entra para uma vida de internações, né, por causa de um evento lá que ele faz. Tá? Ó, obscena classezinha média, nada mais tem amado que a poesia. Refiro a uma verdadeira poesia, poesia poética, ética, soluço com charme contra um pano de fundo vermelho de sangue, tal. Mas o Mallarmé, ele traduz do francês direto. Então, com o Silviano Santiago, ele acaba criando essa relação durante um bom tempo. O Silviano Santiago volta a morar no Brasil em 73. Então, são 2 anos de convivência deles em Nova York, né, que dá muito ensejo para várias novas leituras do Hélio, como eu estou dizendo. E ele resolve, né, como ele fez proposição para todo mundo. Como eu falei ontem, proposições eram obras que ele bolava para os outros executarem. E ele fez uma proposição para o Haroldo e Augusto de Campos que eles tinham que ficar nus. Então, vocês imaginam que eles não executaram, né? Chamado Epet Clos. E essa era do Silviano Santiago, Vigília, que é justamente aquele estado que a gente fica entre o sono, né, e o acordado. E essa proposição é muito longa, eu só botei essa primeira, né? Eu só botei essa primeira página para vocês verem. 31 de dezembro de 73 ele está escrevendo isso. 31 de dezembro. Nem no Ano Novo o cara parava, né? 31 de dezembro de 76, 00:15. Se ele não é um maluco mitômano, isso é incrível. 00:15. Ano Novo, ele sentou e escreveu uma proposição para o Silviano Santiago. Para ser elaborado durante sua próxima estadia no Rio de Janeiro, como homenagem e admiração ao seu talento e atuação inventiva e pelo poeta que é With Love. Tal, não sei o que. Tem uma história engraçada também que o Hélio de Sica faz uma boneca de um livro do Silviano Santiago e ele perde. E ele passa anos morrendo de medo de falar para o Hélio. Né? Sorte dele que o Hélio morreu cedo, porque ele perdeu a boneca do livro. Aí, bom, aí tem essa discussão. Pois é. Um prédio, né? E aí ele está falando aqui várias coisas, né, das relações dele, né? O Hélio cria essa expressão do Parangoplay, vai fazendo relação com os eventos, Apocalipopótese, aquele que eu falei que ele faz com o Rogério Duarte em 68 no Aterro do Flamengo, e a exposição, que é uma exposição que o Carlos Vergara monta em 72 no MAM, só com obras de vários artistas que não eram especificamente artistas plásticos, onde o Hélio monta o grande labirinto chamado Filtro.
Esse labirinto já foi remontado e no filtro você anda dentro do labirinto e você fica ouvindo o Haroldo de Campos lendo As Galáxias e a Gertrude Stein lendo Everybody's Autobiography. Você escuta 2 escritores lendo seus próprios textos poéticos, tá? Dentro desse labirinto filtro. Aí ele está discutindo a questão do happening também. Isso aí foi publicado numa revista revista recente, né, chamada Margens, que nem existe mais, uma revista que era do CCBB, publicada a versão na íntegra disso. Bom, antes de entrar nisso aí, vou até deixar aqui para a gente não começar a ler isso aí, que aquilo ali é muito louco. O terceiro, né, quando eu fui pensar essa relação do Hélio com a leitura e como que os escritores alimentavam essa relação do Hélio, né, tinha esse polo muito forte, como a gente viu aqui, um pedacinho, que a gente poderia ficar aqui falando só sobre isso, da relação dele com os irmãos Campos, com Haroldo. Eu nem trouxe as cartas que ele trocou com Augusto de Campos, que eram outras discussões, né? Tem essa relação com o Silviano Santiago, também muito forte. E tem esse outro elemento que também tem tudo a ver com essa mistura aí, com esses caminhos cruzados, que é o Ali Salomão. O Ali Salomão, poeta baiano, assim do dia que vai para o Rio de Janeiro em 67, amigo de Caetano, amigo de Gil, de Capinã, de Torquato. Em 68, Ali Salomão é preso aqui em São Paulo, vai parar no Carandiru, por causa de uma bagana, de maconha, não tinha nada a ver com política, tá? E no Carandiru, ele tem um satori poético, escreve seu primeiro longo poema, Apontamentos do Pave 2, muito antes do Mano Brown, ele já escreveu, dentro do Carandiru, Apontamentos do Pave 2, e a partir desse poema ele não para de escrever. Ele encontra Hélio de Sica no Rio de Janeiro em 70, ele conhece o Hélio em 68, mas não é a relação próxima. Quando o Hélio volta de Londres em 70, já tinha uma nova galera no Rio, né? Porque os artistas tinham saído para exílio e os jovens da época tinham ocupado um novo espaço, né? Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, o Ivan Cardoso, os cineastas, o Bressani, né? o Ali Salomão, uma série de nomes que sumiram, né? Luiz Otávio Pimentel, nomes que foram embora. O Hélio se aproxima bastante do Ali e o Ali começa a dar para o Hélio esses textos que, como o Ali diz, né? O Ali tem o melhor, na minha opinião, o melhor livro sobre Hélio de Sica, quem escreveu foi Ali Salomão, que é Qual é o Parangolé. Esse livro é uma pérola, né? Assim, porque é um cara que escrevia desse jeito frenético, poético, pensando o amigo dele, com a dimensão de quem virou esse amigo dele, né? O livro eu acho, ninguém vai nunca escrever nada sobre o Hélio que nem aquele livro ali. Quer dizer, ninguém não, um dia isso pode, sei lá, né? Mas o Ali começa a dar para o Hélio esses textos, o Hélio lê e o Hélio pira. Agora a gente entende, vendo isso tudo, por que o Hélio pira com os textos do Ali. O Hélio fala, cara, você tem que publicar isso. O Hélio estava escrevendo poemas sobre o morro carioca, sobre a bandidagem, sobre a relação dele com esse universo mítico, digamos assim, que ele cria nesses textos. Ele já tinha escrito aqueles contos em Londres e o Hélio resolve, né, como a expressão que o Silviano Santiago usava para ele, né, como é que ele fala? Não vou lembrar agora, o mentor pouco democrático da palavra, é isso que ele falava do Hélio de Sica. Quer dizer isso, o Hélio de Sica era um amor, mas ele era meio totalitário nessas coisas de você tem que fazer, né? E ele pega os poemas do Ali, senta, ele monta o livro do Ali. Dá para o Ali e vai para Nova York. E o Ali publica o livro. Em 72 ele lança, Me Segura que eu vou dar um troço, pela José Álvaro Editores, que era uma coleção que estava lançando, ia lançar, né? Porque acaba no primeiro livro do Ali, porque os caras fazem a incrível... Vocês imaginam isso? Hoje, se um poeta iniciante lançasse um livro com uma tiragem de 10 mil exemplares, já seria, né, uma insanidade. Ele fez isso em 72, o cara. Pegou o primeiro livro do Ali Salomão e fez 10 mil exemplares, obviamente que o livro foi um fiasco. A coleção que ele tinha planejado, que ia ter o Maltner, o Torquato, uma série de escritores, vai pro buraco, mas o livro do Ali ficou, né? 9.830. Onde foram parar esses livros também, eu não sei, né? É igual a Nave Louca, né? Que a gente também vai falar aqui, que é a relação deles dois. A Nave Louca também foi produzida numa escala boçal e ninguém comprou. Hoje em dia as pessoas se matam para ter uma Nave Louca, mas até meus amigos da faculdade mais velhos, em 93, 94, 95, eles falavam, cara, tinha um sebo em Niterói que tinha umas, sei lá, irmão, 100 Nave Loucas empilhadas. Ninguém comprava aquele treco, né? Hoje em dia todo mundo quer ter uma Nave Louca.
Mas a Nave Louca é fruto dessa relação, desse grupo de amigos, né? Quem faz a Nave Louca é o Torquato Neto e o Ali Salomão, pedindo textos do Hélio, pedindo textos. Vocês vejam só, esse grupo, eles reuniram, né, dois extremos de uma cena, de um campo cultural brasileiro da época. Os super racionalistas, os poetas concretos, os artistas neoconcretos, e os irracionalistas, os autores intelectuais ligados à contracultura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Estou exagerando um pouco, mas são dois extremos que se unem dentro desse grupo que se configurou chamar, de certa forma, cultura marginal ou marginália, ou uma certa época da cultura brasileira, onde a Nave Louca é a representação maior desse grupo. Na Nave Louca está o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos, o Décio Pignatari, a Lígia Clark, o Hélio de Sica, Torquato Neto, o Ali Salomão, Luciano Figueiredo, Oscar Ramos, né? Alguns nomes que sumiram do ponto de vista artístico que estão aí até hoje, né? Como Stephen Berg. Tinha o Ricardo Chacal, poeta carioca, que na época se chamava ainda Ricardo Chacal, né? E alguns outros que eu não estou lembrando. O Rogério Duarte, o Gustavo Pimentel, Caetano Veloso. Estão todos no Nave Louca. Ivan Cardoso, Bressani não. Ivan Cardoso, estão todos na Nave Louca, né? E a Nave Louca foi montada em 72 pelo Torquato, principalmente pelo Ali Salomão. Em novembro de 72, o Torquato se mata, no dia do aniversário dele. E a Nave Louca fica parada durante um tempo, só é lançada em 74, tá? Mas a Nave Louca já é esse epicentro dessa relação, desse grupo que começa lá em 68, dessa reunião ao redor do tropicalismo, dos poetas concretos e de intelectuais de uma certa contracultura que estava nascendo. A relação do Hélio com o Ali Salomão ficou muito forte. O Ali Salomão, eu arrisco a dizer que foi o melhor amigo do Hélio na vida dele. Foi o cara que realmente conviveu com o Hélio e que tinha a mesma sintonia, digamos assim, em vários sentidos com o Hélio. Mas eles conseguiam conversar, porque O Ali falava, era impossível, né, conversar. não consigo imaginar. Só um parênteses, assim, a primeira vez quando eu comecei a fazer essas pesquisas, muito tempo atrás, nos anos 90 ainda, uma pessoa me sugeriu falar com o Ali. Nossa. Eu falei, não, que isso, não sei o que ela tal. Aí me deu o telefone do Ali, eu caí na besteira de... Na época, né? Liguei pro Ali. Alô? Falei, Ali, bom dia, meu nome é Frederico Coelho, sou um pesquisador, estou fazendo um trabalho sobre Torquato. Quando eu falei sobre Torquato, ele... Eu não aguento mais vocês me ligando para falar de Torquato. Você já leu o texto, não sei o que lá, não sei o que lá? Eu, não. Já não sei o que lá? Não. Então valei, menino. Valei, depois tu me liga, entendeu? Aí eu esperei ele me dar um esporro. Quando ele acabou de dar um esporro, eu falei, mas Ali, olha só, meu trabalho também é sobre você. Aí eu comecei a falar. Ele, sobretudo sobre você. Nem era muito, mas era também sobre ele. Comecei a falar, ele ficou ouvindo ele. Aí uma hora que eu parei de falar, ele, fale mais que eu tô gostando, fale mais, isso aqui. Mas aí, todas as vezes que eu tentei encontrar o Ali, foram encontros tão bizarros que eu nunca consegui trocar muito com ele. Só no final da vida dele, mas é uma outra situação. Mas eles foram muito amigos. Eles conseguiam, em algum lugar, né? Que devia ser muito louco, porque o Hélio também não deixava ninguém falar, o Ali também não deixava ninguém falar, mas o Ali admirava muito o Hélio. Pro Ali, o Hélio era o cara. O Hélio era mais velho que o Ali. O Hélio já era um artista consagrado quando ele se conhece. Que foi isso que a gente falou ontem também, né? Em 68, o Hélio tinha feito tudo da obra dele, fora as Cosmococas e algumas coisas do final dos anos 70, contrabólides, alguns penetráveis, ele tinha feito tudo, que a gente até hoje vê nas exposições. Então, para quem admirava artes plásticas, naquela época já sabia que era Hélio de Sica, né? Mas essa relação entre eles também se dá no nível de uma produção intelectual vinculada à literatura, à poesia, tá? E aí tem uma coisa muito interessante, o Ali tem um trabalho chamado Babilaques, não sei se vocês conhecem os Babilaques do Ali, que são textos visuais, né? Ele escreve poemas visuais. Aliás, hoje está inaugurando no Rio a exposição do filho do Ali, do Omar Salomão, que é um trabalho muito semelhante aos Babilaques, com nenhum demérito ao Omar, ao contrário. Mas é um trabalho bem semelhante aos Babilaques, que eram poemas visuais que o Ali fazia, e ele fotografava os poemas visuais e expunha como imagem, como foto, né, aqueles poemas visuais. E o Ali gostava muito dos Babilaques, e os Babilaques têm, sim, relação direta com as conversas, convivências deles, com esses textos do Hélio, principalmente. Tá? O Ali tinha um outro trabalho
que o Hélio deu o nome de obra, que o Hélio adorava, que pro Ali nem era obra, mas foi o Hélio que falou, isso é uma obra sua, que ele chamava de Groove Promotion. O que eram as Groove Promotions? O Ali pegava os jornais do Rio da época, que noticiavam, né, as mortes pelo Esquadrão da Morte, questões vinculadas à criminalidade, etc. e tal. Ele recortava as fotos, ele recortava as manchetes, ele descontextualizava, ele não dizia o que era de quê, botava num pacote, num papel, num envelope, parto, qualquer coisa, mandava para o Hélio com o nome Groove Promotion para Hélio de Sica. O Hélio recebia aquilo lá em Nova York, abria aquilo e pirava na remontagem daquilo. E ele tem um texto, esse texto está na reedição do Me Segura Que Eu Vou Dar um Troço, feita pela editora Aeroplano em 2002. Né? 2002, eu acho que é a reedição. O Hélio tem um texto sobre esse Groove Promotion, onde ele chama esse procedimento ali de prosa pacote. O Hélio se apropria dessa categoria, ele cria essa categoria dizendo que o Ali produzia uma prosa pacote, tá? Que era um lugar justamente de escrita não verbal que ele tinha liberdade de poder reconfigurar a partir da perspectiva dele, daquelas imagens, etc. e tal. Então o Hélio e o Ali começaram a criar uma troca de cartas, depois o Ali morou com o Hélio em Nova York durante um tempo, depois o irmão do Ali, o mais novo, o Omar também, que se chama, morou com o Hélio também em Nova York, depois o Ali morou em Nova York sem ser com o Hélio, sozinho, num outro apartamento, tá? Conviveram muito tempo lá, e conviveram muito tempo até o resto da vida do Hélio. Essa relação com o Ali, essa relação com o Torquato, isso me deixava sempre intrigado pelo seguinte, já adiantando um pouco, a gente vai discutir amanhã. Todos eles publicaram seus livros. Todos. Ninguém teve dificuldade, nem o mais maluco dos escritores daquela geração teve dificuldade de publicar seus livros. Esse cara não publicou. Não publicou. O amanuense, o arquivista, acho que, né, era uma dificuldade de tirar dali e botar para o mundo, de certa forma, tá? Mas esse texto que a gente vai ver agora, ele publicou numa outra revista muito fugaz, de um número apenas, chamado Pólen, que foi uma revista organizada pelo Duda Machado, poeta baiano também, né? Daquela geração. Mas ele não deveria uma posição clara do que ele não publicou, assim, contrariamente das exposições. Não, ele dizia que ele nunca tinha chegado a um formato. Ele não ficava satisfeito com aquilo. Ele reescrevia e reescrevia, e traduzia e destraduzia. E ele começou... Você vê ali naquela carta, primeiro ele fala assim, estou pensando na publicação, né, que é como se fosse uma capa de disco. Fechado, o título você abria, no meio tinha um pôster central, onde ele botava uma série... Vou trazer amanhã essa imagem para vocês. Uma série de fotinhas, tal, não sei o quê. Na mesma carta, mais frente, ele fala, estou pensando em publicar um livro com esses meus textos. Então já são 2 caminhos distintos de publicação. Ele não faz nenhum nem outro, né? Depois ele vai bolando vários formatos, até arrumar uma editora. Ele não chega a uma conclusão. Então, alguns textos encomendados... O Torquato Neto, entre 71 e 72, teve uma coluna famosa chamada Geleia Geral, que era publicada no Correio da Manhã, que é fascinante. Quem quer estudar essa época, você lê a Geleia Geral assim, você fica... né? Você não entende como é que o Zueni Ventura cunhou a expressão vazio cultural para falar dessa geração. Porque se você lê a Geleia Geral, você vê que o que estava vazio... A gente entende porque recentemente, na Carta Capital, voltou essa discussão, né, de que o Brasil vive um vazio cultural. É impressionante como a gente repete os mesmos erros, né? Mas não importa também. Mas o Hélio publicava textos na coluna do Torquato. Ele mandava texto para o Torquato publicava. Mas o Torquato pedia, né? Manda alguma coisa de Nova York quente e tal, não sei o quê. O Hélio publicava nessas revistas, publicou na Flor do Mal, publicou na Pólen, publicou na Nave Louca. Ele publicava os textos. O que ele não organizou foi um livro. Quer dizer, o que ele não efetivou foi um livro. Por isso que eu falo, é essa latência de um desejo de livro, que ele ficou agarrado a isso durante quase 8 anos da vida dele, desejando esse livro, que ele não realiza, né? Aí tem esse documento, aí, esse texto que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Esse texto é meio que uma síntese de tudo isso que a gente está discutindo hoje. Tá? Ele é um poema, vamos chamar assim, que o Hélio escreve. Isso é a versão datilografada, já facsimilada para publicação mesmo, né? Mas ele tem uma versão manuscrita, ele tem outra versão datilografada sem CS, tem essa versão final,
onde você vai ver aí o Hélio sendo atravessado e atravessando um universo de referências absurdas no mesmo texto, tá? Eu não falei aqui também na relação dele com Haroldo de Campos, no segundo momento, além de 71, que é quando Haroldo de Campos começa a traduzir textos japoneses, principalmente uma peça, né, chamada Agaromo, Manto de Plumas, que está até hoje publicada, onde ali o Haroldo, no momento, que também não dá para a gente ficar mostrando todas essas cartas, o Haroldo, no momento, faz uma relação do manto de plumas da peça com os parangolés do Hélio. Pronto, né? O Hélio pega aquilo ali. Esse é o leitor e escritor que eu estou falando. Se apropria daquilo como algo irrefutável da obra dele, né? E o manto de plumas tem uma relação com a questão do branco, que é outro tema fundamental na obra do Haroldo de Campos. O branco sobre o branco de Malevich. O branco que está em várias tradições, né, da modernismo, etc. e tal, que o Haroldo trabalha. Tem um poema, tem um livro sobre isso, né? A troca de cartas com Otávio Paz, uma série de coisas que fica ao redor desse signo do branco, do puro. E o Hélio também se apropria dessa questão do branco sobre branco, que está no manto de plumas da Agaromo, para entrar no universo que está nesse texto, um texto sem título, que eu chamo de Experimentando o Sol do Meio-Dia, porque não tem título, que começa em 23, reparem as datas, hein? 23 de janeiro de 74. Carta ao Ali, que é material para publicar na Pólen. O Ali, essa carta é material para publicar novo e só. Headphones com Hendrix, e é por isso que quero começar aqui, porque estou enviando livros sobre ele. Lá na última entrevista ele diz, Call me Elion. Vocês sabem disso, né? Que a última entrevista do Jimi Hendrix antes de morrer ele falou isso, Call me Elion. Então imagina para um fã de Jimi Hendrix essa coincidência, né? Que tal? Too much, não? Mas penso em você e nisso, porque ontem fui pela segunda vez ao filme. Dessa com meu irmão Cláudio. Doutra, isso foi publicado, tá? Você vê a intimidade do texto que ele publica. Doutra com meu amigo Mr. D. Ontem pensei todo o tempo no Augusto, o anjo dos campos, e você me vinha e revinha. Foi legal. Prazer de Cláudio comigo. Jimmy, I could sit here and say thank you, thank you, thank you all night. Tô aqui, você tá aí, com o Hendrix, estamos todos juntos. Na eletrocução. Blow me, baby. Tua cara de suor pintado me pinga. É o seguinte, ele tinha no ninho dele uma foto do Ali pintado como um índio com cocá. Tua cara de suor pintado me pinga cabeceiras. Come on, come on. Sem te romantizar. O que você me mandou, que está nesta revista, era mais do que esperava. Será que esperava algo? I doubt it. Now I love you. O sarro vai ser no desencontro. Manda essa foto que vai ser cartão para fazer grana, para forrar as océlulas para você em troca pela carta da Ana. Ana era a viúva do Torquato Neto, Ana Duarte, que hoje em dia trabalha na Rocco. Ana, quem anda, ama. Come on. Ah, também tem outra informação dentro disso. Quando Torquato Neto morre em 72, em novembro de 72, o Ali Salomão e Ana Duarte conseguem organizar a primeira edição dos Últimos Dias de Paupéria, que sai já em 73, muito rápido. E aquilo impressionou muito o Hélio. Mais uma pedrinha aí nesse percurso da questão do livro. O Hélio ficou muito impressionado com a velocidade deles para montar aquele livro e publicar. Alguém já viu a primeira edição desse livro? É uma edição horizontal, super transada, né, com o rosto do Torquato de fundo e uns poemas manuscritos na capa. Muito menor do que a versão que vai sair em 81 pela Max Limonade, né, Os Últimos Dias de Paupéria, e muito menor, que também foi menor do que a versão que o Paulo Roberto Pires organizou para a Rocco já no final dos anos 90, se eu não me engano. Então é isso que ele está falando da Ana. Come on, Dick Baby, Dick não é Dick, Socket to me, totalmente, né, gay o conteúdo dessa primeira parte. Continuo para você o Ali, talvez eu seja aquele Jagged, Fed, Junkie Nurse, música dos Stones, né? Suando nos frios calores, na cama vazia. Acabo de receber 2 convites para a Valentine for Marcel Duchamp. Diamante. Lá na dele, no Museu de Arte Moderna. Então foi o que eu falei também para vocês. Ele recebia todos os convites de vernissagem. Tá? 2 convites para eu e Romero. How chic. Valentine, Valentão. Aí você vê como é engraçado. Ele escrevia aqueles textos todos e o texto que ele decide publicar é esse. Seu dia 14 februárico, de mãos dadas com Siboney, que era um amigo deles da época, eu estarei em Between the Sheets, que também é um verso de uma música dos Stones, né? Sonhando, aí começa o processo, sonhando com o sol do meio-dia de Nietzsche, aí parênteses. No Et Homo, o último livro do Nietzsche, a introdução do Et Homo
o Nietzsche fala isso, ele fala. Parei no momento, olhei para a minha vida para frente e para trás, e ele fala que ele não vê, né, não tem sobras, digamos assim, e era o momento que ele percebe que ele só poderia viver do crédito dele mesmo. Que o Nietzsche também passa por isso, né? Chega no último momento da sua vida, apesar de ser um filósofo com certo circuito naquela época, muito aquém do que ele imaginou que ele seria. E Etiôme é o livro do surto do Nietzsche, né? É o livro que tem os capítulos Por que sou tão sábio, Por que sou um filósofo não sei o que lá, né? É o livro que ele termina assinando como crucificado, praticamente. Então ele está falando aí desse momento do Etiôme, tá? Sonhando ao sol do meio-dia de Nietzsche e meu, com a neve eterna do sol, sol que é soleil, já que Rimbaud quer que seja niege eterno do sol, que é sol chão, que pensando bem é chão de neve eterna, mas eu quero que sol seja sol. Silviano juntou sol, solo. Aí tem já Silviano, o Ali, né? Silviano juntou sol, solo, que também tem a ver com isso. E por isso me pergunto, que fusões, frições se passam nessas pensantes poéticas de sol, solo, chão, neve, soleil eterno, niege eternelle do sol? Não pergunto, respondo e digo. Digo que quero neve coca. Coca era o branco sobre o branco do Hélio de Sica. Quero neve coca, sol Nietzsche meio-dia, chão Rimbaud, sol neve, branco sobre branco, sol Malevich. Tá entendendo a cabeça de hiperlinkada que ele faz das coisas, que uma coisa puxa a outra para ele? É uma carta poema, ele começa falando, né? O brilho que diamanta o pó caído neve, que branco luz que inunda no chão, ao sol, todos os recantos vistos e não vistos, visíveis, invisíveis, palpando impalpabilidade, o que eu quero lhe dar é algo assim, irrepetível, como o sonho do sol de Nietzsche, o branco Malevich, o chão de Rimbaud, a neve luz, que indissolúvel não dilui, que adivina mantos como que Haroldo de Campos me abriu no anjo agaromo, japonês, que funde luz no céu do céu. Que é algo que vibra, Nietzsche Rimbaud, de otimismo, sonhado, intoxicado, e sobe, eu subo, e é isso que trago de... Vocês veem que o texto está se fragmentando, né? Visualmente ele está cada vez mais, né? Que trago de presente, isso, presença sol que neva, in-out, nos sidelines do branco linho, do linho linha, do purgatório prazer. Sabe lá o que é orgasmar, quando se sabe o que dever é sombra e o que se vem fazendo é cumprir o dever e vestir nuvens tempestas que abarcam o que existe na chegada, sem aviso prévio, que só mesmo aí existe, sol e neve e tudo o que lumeia a névoa, brumes que se torna o que Haroldo diz gritando, assomo do assombro no lugar da sombra, já que não existe ao meio-dia, porque é isso que o Nietzsche fala, né, Tiomo? Meio-dia é o horário que você não tem a sombra, que é você com você mesmo, né? Que é o momento que você pode olhar para trás e para frente da sua vida. Nem When the Wind Blows and the Rain Feels Cold, with a Head Full of Snow, letra dos Stones, with a Head Full of Snow, e que parecença dessa neve snow se poria como monumento contíguo à neve Rimbaud, a neve P.S. de Snow Yoko Peace. Vocês sabem essa obra da Yoko, que ela fica no pau, ela sentava num palco que pedia para as pessoas irem recortando pedaços da roupa dela? Mas ele não gostava de performance. Ah, mas da Yoko ele gostava. Da Yoko ele gostava. Dizia que a Yoko não fazia concessões. Que cai e que quando cobre interrompe o diálogo de dois e faz silêncio, e que mais com tudo que neve, sol, branco, Nietzsche, Rimbaud, chão, luz, meio-dia, Coca, Mick, Keith, Agaromo, Yoko, eu, Haroldo, Silviano, linho eterno, tem que ver o que eu quero dar a você. All ali de Sírios Cachos, ali, né, descendência síria, de Sírios Cachos, suando, cabeceira chovendo, neves, e que sol se abre, neve, sol, meio-dia, tomo o que lhe dou. Pá! Aqui para as 9h30 p.m. do mesmo dia, assinalado, acima último. 28 de janeiro. Continuação, 6h40 da manhã. Ou nova, who cares? Quem disse que sei parar na hora? Isso também para mim foi muito importante esse texto, porque é o Hélio dizendo que ele não consegue parar. Quando você projeta um livro, o básico de livro, todo mundo sabe disso aqui. É o fim, é saber qual é o fim disso.
O livro não é uma tese. Né, Fernanda? Na tese, às vezes, também a gente não sabe como vai... Desculpa, como a gente vai parar lá. Mas um livro é um projeto finito, né? Ele não sabia parar. Ele não queria saber parar. Ele dizia para as pessoas que ele ficava muito impressionado com quem conseguia acabar, porque ele não conseguia acabar com o acabado. Não teve a plataforma necessária que ele tinha que ter na época dele. Plasticidade, eu acho que essa experimentação dele funcionava agora na época dele, né? Agora no texto, hoje daria. Hoje daria. Em certa forma, né?